Um salve para todos os entusiastas do PHP. Estamos começando aqui um comando manual que vai explicar agora sobre Model View Controller, o famoso MVC, que é um design pattern que propõe uma arquitetura padrão para aplicações webs, separando o sistema em três grandes partes. O código que eu vou mostrar aqui é um código extremamente simplificado, então ele não vai ter tratamento de dados no início, nem tratamentos de saída. Ele vai ser muito simplificado, não vamos ter acesso ao banco de dados, nem nada disso. É um modelo especificamente didático, para a gente entender o fluxo de informações de um MVC, ok? Então tá lá. Model é responsável pela regra de negócios e informações da sua aplicação, ou seja, ele é que vai no banco de dados, é ele que vai buscar informações através das classes de abstração de dados, ele vai buscar dados para a nossa aplicação. O controller, que está aqui, ele é o responsável por receber os dados da model e receber as requisições. Então ele pega os dados da model, passa esses dados para a view e a view vai ser responsável por apresentar as informações na tela. Então a requisição vai até a controller passa os dados para a model passa a requisição para a model entrega os dados para o controller passa os dados para a view e a view entrega os dados para o usuário final. É claro que o controller vai receber os dados através dos formulários que a view entrega, mas isso, digamos que é um pouco mais complexo para a gente analisar. Vamos pelo feijão com arroz, que vai ser mais fácil. Muito bem. Então, próximo slide aqui. Tá lá. Então, como é que a coisa vai funcionar? Vai ser assim, é bem fácil. Eu vou colocar http o nome do servidor, o domínio, o nome do servidor, o IP, seja lá como for. Nome da pasta, obviamente, que eu vou mostrar aqui dentro de uma pasta. E aí depois, index.php, toda execução de código vai ser dentro do index.php, não vai ter execução fora do index. O index vai chamar todas os outros arquivos e classes, etc. Então aí vai pelo index.php, passando duas variáveis, módulo, em português mesmo, módulo, que vai receber um nome de um módulo qualquer, um módulo clientes, e a ação ver, passando um ID qualquer, número 3, ok? Então, se eu fizer isso aqui, eu passei o módulo, a ação dentro do módulo e um valor a mais. Eu posso passar quantos valores eu quiser dentro de um MVC, mas no nosso vai ser só o ID, aí número 3 ou qualquer outro exemplo que a gente queira. Então, executar o módulo de clientes, está aqui no verdinho, executa a ação ver no módulo de clientes e carrega a template ver no módulo de clientes. Então, essa ação aqui, ela faz duas coisas, Ela, ao mesmo tempo que ela carrega o módulo, e executa a ação do módulo, ela também carrega a template, e digamos, pega a parte de ver, o nome da parte da template vai se chamar ver, do módulo de clientes. Então ela pega tanto na view quanto na model. E ela passa no finalzinho aqui um parâmetro qualquer, que a gente pode colocar mais parâmetros ao final dessa URL. Muito bem. A estrutura geral do nosso esquema aqui, do nosso MVC simples e didático. Eu tenho a pasta principal, a pasta raiz do sistema. Vou ter, começando com uma index, A index vai chamar a controller, vai chamar a view, e opcionalmente, conforme a URL indicar um ou outro módulo, vai chamar um dos módulos dentro da pasta model, que vai ser o módulo de clientes ou módulo de fornecedores. Para cada módulo que existe na pasta model, eu vou ter uma pastinha de templates, Então, um template vai se chamar clientes, porque eu tenho um módulo de clientes. Um template vai se chamar fornecedores, porque eu tenho um módulo de fornecedores. E dentro desses templates, eu vou ter um template para cada tipo de ação que esses módulos têm. Então, o módulo de clientes tem duas ações, todos os clientes ou ver um cliente específico. E o módulo de fornecedores tem duas ações também, uma de ver todos os fornecedores e outra de ver
somente um fornecedor por vez. É óbvio que isso aqui é muito simplificado, mas vai ser bastante útil para a gente entender a estrutura geral. Vamos lá. Então, aqui vamos ver os códigos das views e das templates, né? A view de clientes V fica dentro da pasta templates, clientes V, e ela tem lá dados do cliente, de um único cliente, né? Esse pré aqui, esse código está bastante simplificado, é só para poder exibir o nome de um dado vindo do model. Então ele vai pegar um dado vindo do model e exibir. Mas de onde que ele está tirando os dados? Para onde que vem essas informações? Aqui a gente não vai ver ainda. Demora um pouquinho para a gente conseguir entender o fluxo inteiro. Então, esse é o arquivo ver.php. Ele simplesmente pega um array chamado data e se tiver dentro dele um índice chamado registro, ele vai exibir esse índice chamado registro só e vai mostrar o registro em questão. Se for todos, né, eu vou mostrar múltiplos registros, né? Então, aqui eu tenho template de clientes, todos, né? Então, ele vai mostrar todos os clientes, tem um H1 aqui, esse pré só para poder ficar pré-formatado, bonitinho. E aí eu tenho o PHP, print R, o array data. Então, é por esse array data que eu vou passar todas as informações, ok? Depois eu tenho a classe de view. A classe de view vai ser responsável por pegar os templates, né, e exibir ele na tela. Como é que ela funciona? Eu tenho uma classe que se chama view, obviamente, e ela tem uma função pública. A função pública dela é load, só isso, tá? Mais nada. O que ela tem que receber de parâmetro? Qual é o model que ela vai buscar, qual a ação que ela vai executar, e se tiver dados, ela passar esses dados para o template, senão ela passa null. Então o que ela vai fazer? Vai fazer um include, né? Include dentro da pasta templates, da pasta model. Lembra que a sequência do nome do arquivo era model? Então vamos supor, eu tinha aqui dentro de um model clientes, eu vou ter a pasta clientes. Dentro do model fornecedores, eu vou ter a pasta fornecedores aqui. E aí eu vou pegar a ação. O nome da ação vai ser o nome do arquivo de template. Então vamos lá. Ele vai pegar dentro da pasta templates, dentro do nome do módulo que você está acionando e a ação.php. Está incorreto isso aqui pelo fato de não ter nenhum tratamento porque são dados vindo de fora? É óbvio que sim. Mas isso é uma saída didática para a gente poder dar uma analisada. Vamos lá para frente. Agora, vamos ver uma classe de model. Uma dessas duas aqui, ó. Então, ou a clientes ou a fornecedor. No caso, nós vamos ver a cliente, né? Então, está aqui, ó. Model clientes.php. O que ele vai executar? Tem uma classe clientes. O nome da própria classe é clientes. Vai receber uns dados. Esses dados viriam do banco de dados. Mas aqui eu deixei já diretamente na classe para poder a gente pegar esses dados com mais facilidade. Para não ter que ter outras classes que vão até o banco de dados, ou fazer aquisição disso no web service, ou qualquer outra coisa. A gente só vai pegar os dados que já estão na própria classe. Mas no caso, a classe seria capaz de buscar dados no banco de dados, ou utilizar outras classes para fazer abstração e buscar esses dados no banco de dados. Então eu tenho duas ações na classe, e essas ações são públicas. A ação dos dados é privada, porque eu não quero que ninguém acesse os dados diretamente. Mas a ação que o controller vai executar são públicas. Então eu tenho public function todos, que vai executar a ação de todos, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer data, que é uma variável qualquer, recebe diz dados. Dados é o próprio dados que está aqui, ó, né? Esse dados aqui. Então ele vai passar para dentro de uma variável chamada da data e vai dar um return dessa data. E a função v vai pegar o quê? Vai pegar data, registro, diz dados e getID. Esse getID vai ser um valor que vem do usuário pelo lado de fora. Então ele vai passar uma variávelzinha chamada ID
Essa variávelzinha id vai cair dentro dessa função, desse método aqui chamado ver, e esse método ver vai buscar os dados número 3. Então vamos supor aqui a Maria, ou os dados número 2, vai buscar aqui o João. Então ele vai pegar aqui, ó, João, e jogar dentro de data registro. Esse vai ser o nome da variável que a gente vai utilizar. E vai dar um return de data. Para onde isso vai? Vamos voltar aqui que a gente vai compreender. Vai passar pela view, ele vai receber aqui e vai executar um desses dois. Se for todos, ele vai passar um array inteiro. Tá vendo aqui, ó? Ele vai passar o array inteiro. Se for o ver, ele vai passar um único dado. E vai ser uma string, no caso, né? Então, ele vai executar aqui. Então, se for um só. Se for todos, ele vai fazer um print R para mostrar todos. Ok. Vamos para frente. Agora, o controller. O controller amarra tudo, né? É o amarrador de todas as coisas. E o index vai chamar o controller. Só isso. Então, vamos ver. O controller vai fazer private view, private model. Ele vai fazer duas variáveis para colocar os objetos que vão ser responsáveis por receber os dados, tá? Então vamos lá. Public function construct, né? This view igual a new view, né? Então ele vai, digamos, criar o objeto de view aqui dentro dessa variável view, vai criar o objeto de módulo dentro dessa variável model. Só que aqui ele vai fazer de maneira dinâmica. O get módulo vai vir do lado de fora, pelo usuário. Então ele vai pegar pelo lado de fora qual é o nome da variável, no caso vai ser clientes, e vai executar isso para pegar esse módulo de clientes e carregar, pegar essa classe e carregar dentro do objeto. Então ele vai colocar aqui dentro do objeto e depois disso ele vai executar a ação. Eu percebi uma coisa, que no PHP 7, essa maneira aqui de escrever não vai dar certo. Ele vai dar um erro de notice, porque isso daqui ele classifica que você está transformando uma string em um método para ser executado. Então a única diferença para você fazer no PHP 7 é colocar desse jeito aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Em vez de passar diretamente aqui, aqui, né? Executar diretamente aqui, você pode pegar o módulo, né? E passar para um nome assim, para uma variável chamada módulo externo, e a ação passar para uma ação externa, qualquer coisa assim, e executar dessa maneira, ó, que aí não tem problema, não dá errado, tá? Tanto no PHP 7 quanto qualquer versão anterior. Não tão antiga, né? É óbvio. Então aqui, this view load, aí depois que ele executou, olha só, ele criou o módulo e executou a ação. Ele dá data, recebe this model e a ação em questão. Esses dois parênteses são simplesmente para encapsular e fazer que aquilo ali funcione como uma ação e não como, digamos, uma propriedade do objeto. Então ele vai jogar dentro desse data, né? E this view load, ou seja, ele vai executar a função load que tem lá na view. Vamos dar uma olhada na view, ó, só para a gente não esquecer. This view load vai executar passando o model, a ação e os dados. Vamos lá ver o que aconteceu. O módulo, a ação e os dados, que já vieram daqui. Ele vai executar e mostrar na tela o template. Para finalizar, ele tem o index. O index vai fazer o quê? Vai chamar todas essas classes e vai executar. Agora vem a pergunta. Não daria para fazer alguma coisa dinâmica para ele não fazer o require de todas essas classes? Claro que sim, existe método para a gente fazer isso, mas nesse exemplo eu não fiz. No próximo vídeo eu vou fazer um MVC um pouco melhor, mais ampliado do que esse, um pouco mais organizadinho do que esse, que vai dar um método automático de carregamento dessas classes. E a gente vai aprimorando o nosso MVC até entender ele por completo e passar para um framework ou algo assim. Então tá aqui, ó, require controller.php, require view.php e etc. E por último ele dá um executar o controller só. Aí você fala, ué, mas como é que o controller vai executar? Ele vai executar porque o controller acontece no construct. Como ele acontece no construct, ele vai executar
por padrão, vai receber os dados de fora, vai fazer um objeto para controlar view, um objeto para controlar o módulo que pode ser de fornecedores ou de clientes e vai executar a ação, passar os dados para dentro dessa data, executar o método load e carregar lá na view e entregar na tela, entendeu? É muito mais, digamos, parece complexo no começo, mas depois você vai ver que é muito mais organizado dessa maneira. E agora está aqui, ó. Tá vendo? Ele vai passar com essa nomenclatura, né? E vai dar esse resultado. Vamos executar aqui, só para a gente ver a coisa acontecendo. Esse código aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser baixar e estudar o código. Mas ele é bastante simples e é basicamente isso aqui que está na tela. Então vamos lá, vamos testar. Está aqui, ó. Eu vou pegar esse código aqui, ó, e colar aqui, ó. Colei. Muito bem. Clientes, ação número 3. Aí ele vem a Maria. Se eu colocar o número 2 aqui, vem o João. Se eu colocar o número 1, vem o José. E assim por diante. Vou voltar aqui e executar os fornecedores. Ó, a ideia é exatamente a mesma. Todos, ele mostra todos os fornecedores. Se eu colocar a ação V e o ID igual a 1, ele vai pegar um único fornecedor. E todos eles vindo daqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, os fornecedores, eu tenho o 1, o 2 e o 3. Isso aqui representa o nosso banco de dados. Agora vem a pergunta, como é que eu faço para adquirir os dados do banco de dados? Isso aí é conversa para um outro vídeo. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Um abração e até a próxima.